é o pensamento que cria a vida que a gente vive. Ele é a base de tudo, tanto das nossas felicidades quanto das nossas infelicidades. Então, quando a mente se encontra turva, densa, pesada, poluída, com pensamentos nocivos, pensamentos negativos, os centros de forças do nosso corpo, nossos chakras, eles são afetados, alterando seu pleno funcionamento e bloqueando os fluidos vitais que nos mantêm saudáveis, equilibrados e conscientes da vida que a gente está criando, conscientes das nossas escolhas. Olá, muito bom dia a todos que sintonizam os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, é consteladora sistêmica e terapeuta holística. Boa tarde, Eliane. Bom dia, Edgar. Bom dia, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. E o Edgar vai explicar porque essa confusão de bom dia, boa tarde. Tem um gatilho, né? Tem um gatilho ativado aqui. Explica, conseguimos né? identificar um gatilho na minha mente. Olha só, gente. Bom, antes da gente entrar no tema do programa propriamente dito, eu queria convidar todos a nos acompanharem aqui mesmo pelos 95.7 da Vibe Mundial, todo sábado, 12h30. É por isso que eu estou falando toda hora boa tarde, é bom dia. Eu estou acostumado a falar boa tarde todas as semanas para vocês, mas hoje é bom dia. E a gente faz um trabalho, né, toda semana com muito carinho, sábados, 12h30, levando a você informações para te ajudar a lidar com os acontecimentos da vida de uma forma mais leve, mais fácil, mais prazerosa. Então, seja bem-vindo, você que nos acompanha hoje, excepcionalmente, de manhã, nessa quinta-feira, né? Isso. Mas se você gostar do que você vai ouvir, se você gostar do conteúdo que a gente está apresentando, acompanhe a gente também todo sábado, 12h30, ou, se você não puder, você também pode acompanhar a gente pelas redes, né? Rede social, no Instagram, nós estamos lá, @ElianeBin, segue a gente, @EdgarBin, ou também pelo nosso canal do YouTube. Todos os programas ficam lá no nosso canal no YouTube. Você entra lá no YouTube e digita BIM91, BIM de Maria 91. E aí você acessa o nosso canal, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e acompanhar o nosso trabalho, tá? Bom, e hoje, nesse nosso programa especial, num horário especial, nós vamos refletir sobre um tema muito importante que faz toda a diferença se você que nos ouve, você que nos assiste, está em busca de uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz. Você sabia que existe como é que eu posso dizer? Digamos assim, um instrumento, né? Um instrumento que é usado tanto pelo plano espiritual quanto pela mente humana, e é inclusive a matéria-prima a partir da qual operam os espíritos e a nossa mente. Pois é, o nome desse instrumento é pensamento. Exatamente. É pelo pensamento que tudo isso acontece. E a gente vai conversar então agora sobre como o pensamento interfere na sua, na minha, na nossa vida, na vida de todos nós. Na verdade, é o pensamento que cria a vida que a gente vive. Ele é a base de tudo, tanto das nossas felicidades quanto das nossas infelicidades. Tem um livro que eu recomendo muito a leitura, porque é uma verdadeira aula de neurociência, que é uma psicografia. Uma psicografia já realizada há algum tempo pelo médium João Nunes Maia. Para vocês terem uma ideia, João Nunes Maia é anterior ao Chico Xavier, né? Nasceu na década de 1920. E ele fez escreveu um livro psicografando o espírito Miramês, cujo título é Horizontes da Mente. Aqui fica a recomendação, vale muito a leitura. Nesse livro, no capítulo Turvamento Mental, o Miramês vai nos dizer o seguinte, olha só, presta atenção, gente. A mente é a casa grande da alma, onde ela se apoia para muitas realizações concernentes à vida. O turvamento mental inferioriza os centros de força, retarda as suas voltagens e antipatiza com fluidos vigorantes da vida. As ondas que se desprendem pelo nosso sistema vorticoso anelam-se com o magnetismo exudado dos sentimentos em decadência
e fazem até mesmo paralisar muitos campos menores de energia. Ó, presta atenção nessa parte, gente. Esse modo de pensar faz com que campos menores de energia que estão presentes no nosso corpo se paralisem. E o que isso provoca? Ele vai dizer, provocando, em muitos casos, enfermidades de difícil diagnóstico. Olha só, gente. Mas então, Eliane, o que o Miramês quis dizer com isso? Nossa, gente, Miramês é demais, né? Olha só, né? Quanto tempo, né? Se o médium, né, da década de 20, olha só quanto tempo foi escrito esse livro. E é um assunto tão atual, né? Começando pelo título do capítulo, vamos entender que parece uma leitura difícil, mas não é, tá? Então lá, o título é Turvamento Mental, né? E o que é turvamento, né? Turvamento nada mais é do que algo turvo, escurecido, né? Sem nitidez, Exatamente. pesado, denso, né? Isso, exatamente. Então o capítulo, ele vai tratar de como a mente obscura, né? Como o Diga falou, né? Sem nitidez, vai impactar na vida, né? Ele diz que a mente é a casa da grande alma. E que grande alma é essa, né? Que Miramês se refere aqui. Nós sabemos que somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Até aqui nenhuma novidade, né? Nós somos seres energéticos e infinitos. Nossa consciência verdadeira, ela vai além da matéria, né? Vai além do nosso cérebro. Nossa mente não está no cérebro, né? Como muitos pensam. Por isso, exatamente por isso, a dificuldade de a ciência estudar a mente. Porque os cientistas nunca entenderam que a mente, né, se eles ficarem presos na matéria, estudando a matéria, né, eles nunca vão chegar a nenhum resultado. Porque a verdadeira mente encontra-se nesta grande alma, nessa grande alma a que se refere Miramês. A mente da consciência espiritual se encontra na nossa mônada espiritual, na nossa centelha divina. E é algo que extrapola as fronteiras da matéria, as fronteiras do nosso corpo físico. Então, o que Miramês diz nesse texto é que a ligação entre o espírito e a matéria se dá pelo pensamento. E a mente é onde se processam esses pensamentos. E é aqui onde se iniciam todas as atividades e criações que realizamos na vida. Tem um detalhe que é importante falar também, que existe duas mentes que a gente fala, que é os pensamentos da mente. Tem a mente racional, tá? Que essa sim, né, é ligada à matéria, e tem essa mente dessa grande alma que Miramês se refere, que é a mente da nossa mônada, da nossa fonte espiritual. Tá? Só um detalhe aqui para vocês entenderem as diferenciações. Então, quando a mente se encontra turva, densa, pesada, poluída, com pensamentos nocivos, pensamentos negativos, os centros de forças do nosso corpo, né, nossos chakras, eles são afetados, como diz no texto, alterando seu pleno funcionamento e bloqueando os fluidos vitais que nos mantém saudáveis, equilibrados e conscientes da vida que a gente está criando, conscientes das nossas escolhas. É isso mesmo, gente. Não tem como nós sermos conscientes da verdadeira vida, da verdade da vida, se estamos com os nossos chakras desalinhados, todos, né, nossos centros de forças desequilibrados. É como se a mente fosse uma estação de distribuição de energia, uma estação central de distribuição de energia, né? Essa estação, ela é uma espécie de coordenadora da distribuição da energia para todo o corpo. Quando ela está desorganizada, e o turvamento mental leva a isso, né? A mente se desorganiza. Então, quando ela está desorganizada, surgem cada vez mais ruídos. Exato, falhas, né? Falhas no sistema, né? Então, com essas falhas no sistema, é natural que todo o sistema entre em colapso. Exatamente. E um dos sinais de que a nossa mente está sobrecarregada de negatividade é a presença de pensamentos fixos, repetitivos e obsessivos. Olha só, gente, exatamente nessa ordem. Porque quando você não recicla seus pensamentos, né, quando você não troca, não joga fora esse lixo e começa a ter outras percepções, outros paradigmas, eles se tornam fixos, exatamente porque são repetitivos.
A mente funciona em repetição. Então, como você está repetindo aquele padrão mental, você acaba tornando aquilo algo fixo, né? E, consequentemente, eles se tornam o quê? Obsessivos. É uma espécie de compulsão por pensamentos fixos. São aqueles pensamentos, né, que perseguem a gente o tempo todo. E é muito fácil você identificar como isso acontece com você. Lembra da última vez que você teve uma discussão, uma briga com alguém? E quanto tempo durou a briga, de fato, ali, acontecendo, você e a outra pessoa, e quanto tempo ela durou na tua cabeça? Exatamente. Né? Quanto tempo você levou aqueles acontecimentos com você? Né? Às vezes você leva isso daí vida inteira. Exato, né? E tem vários exemplos, a gente pode ficar falando o programa inteiro só disso. Mas assim, tem situações que a gente teve uma dor ali, um sofrimento, né? Seja com a morte de um ente querido, seja com desemprego, seja com uma doença. E a gente não para de pensar naquilo. O negócio aconteceu há 20 anos atrás, e a gente está ainda contando para todo mundo, falando para todo mundo. Isso é o resultado da sua mente, né? Que você tem os pensamentos fixos e eles se tornam obsessivos, né? E às vezes nem é com você, às vezes é com outra pessoa, né? Por exemplo, uma mãe que não para de pensar no filho o tempo todo porque tem alguma coisa, com uma questão lá que o filho está atravessando, ela não para de pensar no filho. Fica o dia inteiro com aquela coisa, aquela ideia, né, na cabeça. Ou uma companheira ou um companheiro que não para de pensar na sua companheira ou no seu companheiro também. Ou uma qualquer questão que seja, não importa, enfim, mas né? fica lá com o pensamento físico. Pessoas que só pensam em dinheiro, por exemplo, Exatamente. né? Na falta, na escassez, enfim. Tudo isso tem um componente, né, que faz parte dessa construção mental, que é o medo, a preocupação. Né? Preocupação do futuro, né? Exatamente. Esses pensamentos funcionam como um alarme. Sabe aquela luz vermelha que começa a piscar e a sirene começa a fazer aquele barulhão, né, a tocar, gritando ali, né, fazendo muito barulho? Pois é, gente. É assim que são esses pensamentos negativos. É o sinal indicando que estamos nos aproximando de um estado de turvamento mental, um estado de colapso dos pensamentos e, consequentemente, perdemos o controle das nossas vidas. Esses pensamentos desorganizados perturbam o nosso equilíbrio emocional, afetando nossa capacidade de sentir e de perceber, tá? Que são fundamentais para criar aquilo que você deseja na vida. Afetando a nossa capacidade de sentir, de perceber o universo de infinitas possibilidades, né? Onde a alegria, a tranquilidade, a felicidade, a paz e vários outros sentimentos e emoções são possíveis e responsáveis pelo nosso equilíbrio. Sabe que a medicina, ela de alguma forma, ela já classifica esses estados de perturbação mental, né? Como a gente está acostumado já a ouvir em todo lugar, né? São as neuroses e as depressões, que muitas vezes são tratadas com medicamentos que podem muitas vezes, inclusive, aliviar temporariamente aqueles sintomas, mas eles não vão atuar na causa do problema, né? Isso. Porque, como disse bem, né, o Espírito Miramês, na psicografia do João Nunes Maia, a causa dos problemas estão na matéria. Aliás, a causa dos problemas não estão na matéria, mas sim no nosso mental, né? Mas a ciência, graças a Deus, tem aos poucos descoberto que mudar a forma como nós pensamos pode ajudar a restaurar o equilíbrio dos nossos centros de energia. Isso porque os nossos pensamentos influenciam diretamente no nosso sistema nervoso, que, por sua vez, afeta todo o corpo, né? Quando nós estamos presos a pensamentos negativos como ódio, vingança, inveja, ciúmes, rancor, o nosso corpo responde liberando substâncias que podem causar danos a longo prazo. As emoções negativas geram um tipo de lixo mental que vai sobrecarregando esse nosso sistema. Uma das regiões que são diretamente afetadas são as glândulas endócrinas, né? As glândulas endócrinas, elas são particularmente afetadas porque elas liberam hormônios que perturbam o equilíbrio do nosso corpo. O sistema nervoso, ao receber essa carga negativa, amplifica o problema, distribuindo essas energias danosas por todo o corpo e afetando a nossa saúde de maneira geral. Por isso, gente, é essencial termos coragem, né, para olhar para dentro de si, identificar nossas sombras, conhecer o nosso ego,
nos autoconhecer para poder lidar com os nossos problemas a partir da origem que os criou, né? Imagina quanta energia a gente desperdiça todo dia com pensamentos desajustados, Nossa, né? é muita. Agora, pensa como essa energia poderia ser melhor direcionada se nós aplicássemos métodos ensinados por grandes mestres como Jesus, né? Você que não acompanha nosso programa, você fique sabendo que o Evangelho é uma base de reflexão importantíssima para a gente tratar as questões da mente, não só da religião, mas da mente. E em João, capítulo 13, versículo 15, Jesus disse: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vocês também façam. Né? Jesus, por mais dificuldade que tenha encontrado na vida, não ficou se ligando a pensamentos que turvam a mente. Né? E esse é um exemplo a ser seguido. Jesus lidou com os seus sofrimentos, né, sem amaldiçoar, sem entrar em conflito com ninguém, sem julgar ou condenar qualquer pessoa, né? Pelo contrário, diante de toda a sua dor, ele reconhece que as escolhas daqueles que o colocaram naquela situação foram escolhas inconscientes, escolhas que não estavam conectadas, né, e alinhadas com a grande alma, como diz Miramês. Escolhas que não estavam conectadas com a verdadeira consciência da alma. Porque onde há julgamento, gente, não existe consciência. Enquanto nós continuarmos no julgamento, seja de nós mesmos, né, principalmente nós mesmos ou dos outros, nossos pensamentos ficarão ainda mais obscuros e confusos, fazendo com que a conexão com a nossa centelha divina fique prejudicada. E quando a gente se vê em situações de dificuldade, seja por causa de doenças ou qualquer outro desafio que a vida nos apresente, é importante lembrar que esses momentos são oportunidades para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Exato, nosso a dor, despertar. muitas vezes, nos ensina lições valiosas e nos ajuda a perceber a vida de diferentes ângulos, ângulos esses que nós não perceberíamos se não estivéssemos passando por aquele desafio. Exato. Né? Em qualquer circunstância, se a gente estiver disposto a olhar para a verdadeira consciência daquilo que criamos como uma adversidade na nossa vida, a gente vai ser capaz de domar os nossos pensamentos e acessar essa consciência da alma que a Eliane se refere. Você percebe quando sua mente racional, né, a da matéria, como eu falei, está tagarelando com julgamentos, com crenças, com pontos de vistas, pensamentos que impedem a clareza da mente universal. E esse diálogo mental parece não ter fim, né? Mas parece, gente, como eu falei, parece. Porque, na verdade, quem está no controle e pode controlar seus pensamentos é você, somos nós, né? Pois é. E a neurociência tem mostrado que os nossos pensamentos e emoções têm um impacto direto sobre o nosso cérebro e o nosso corpo, né? Quando estamos interessados, quando estamos estressados ou ansiosos, o nosso corpo libera hormônios como cortisol, que em níveis elevados podem causar diversos problemas de saúde, como pressão alta e enfraquecimento do sistema imunológico. Por outro lado, pensamentos positivos e emoções saudáveis estimulam a liberação de hormônios como a serotonina e a dopamina, que promovem sensações de bem-estar e de felicidade. Os nossos pensamentos, gente, também influenciam a forma como as nossas células se comunicam. O cérebro envia sinais eletroquímicos para todo o corpo e esses sinais podem ser positivos ou negativos dependendo do nosso estado mental. Quando nós estamos em um estado de turvamento mental, esses sinais podem se tornar dissonantes, criando um ambiente interno que favoreça doenças e outros tipos de desequilíbrio, inclusive abrir espaço para os desequilíbrios espirituais. Para manter a mente saudável, é importante a gente cultivar hábitos positivos. As nossas crenças desempenham um papel crucial na forma como percebemos o mundo e reagimos às situações. Muitas vezes carregamos crenças limitantes que nos impedem de alcançar o nosso grau máximo de potência, o nosso potencial. Essas crenças foram formadas lá na nossa infância, influenciadas por experiências negativas ou pelo ambiente em que nós crescemos. Reconhecer e ressignificar essas crenças é fundamental
para criar uma nova perspectiva e abrir caminho para as novas possibilidades, para pensamentos novos, para novos paradigmas, novos padrões. E na semana passada, nós publicamos aí no nosso canal BIM 91 2 vídeos que falam como os filmes Divertidamente 1 e 2 são complementares para representar a relação entre as experiências, as memórias e as emoções. Então, se você não assistiu, corre lá no nosso canal depois para assistir, porque tá bem legal. É youtube.com/BIM91. Quando uma memória é associada a uma emoção primária, como alegria ou tristeza, ela se torna mais vívida e inesquecível. Isso acontece porque o nosso cérebro registra as emoções intensas de maneira mais profunda, criando essas memórias mais duradouras. As emoções são, portanto, uma parte fundamental do nosso processo de aprendizado. Elas nos ajudam a lembrar das experiências importantes e a evitar aquelas que nos causam dor e sofrimento. No entanto, é preciso ter cuidado para não ficarmos presos em emoções negativas, porque elas podem nos levar a estados de turvamento mental, exatamente, como a gente está falando aqui, né? E outro ponto importante é a relação entre a mente e as glândulas endócrinas, né? As glândulas, como a pineal e a pituitária, são responsáveis pela produção de hormônios que regulam diversas funções no corpo, como Edgar disse. Mas olha que interessante, além disso, a pineal, por exemplo, ela explica, né? Ela é explicada muito pelo espírito de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. A pineal é o canal de conexão entre o espírito e o corpo. Ou seja, quando estamos em um estado de desequilíbrio emocional, essas glândulas podem ser afetadas, elas são afetadas, né? Levando a desordens hormonais que impactam não só a nossa saúde física, né, e mental, mas principalmente, como Edgar disse, a espiritual. Porque o desequilíbrio emocional vai afetar diretamente a conexão do nosso corpo com a grande alma, com a nossa verdadeira consciência espiritual. Pois é, gente, todos nós podemos transformar a nossa mente, né, e viver uma vida muito melhor. A mente é uma ferramenta poderosa que, quando utilizada bem, ela nos leva a alcançar grandes realizações e a viver de maneira plena e equilibrada, né, Lili? Então, gente, vamos cuidar da nossa mente, né? Alimentando-a com pensamentos positivos, colocando a gratidão em ação, a gente fala muito sobre isso, fazendo escolhas conscientes, né? Exercitar práticas que promovam o bem-estar, não só do corpo físico, mas também do nosso corpo mental e espiritual. Lembre-se, né, de que, como disse Miramês, a mente é a grande alma, né? É a casa da grande alma. E é nosso dever mantê-la limpa, organizada, harmoniosa, com fé, com esperança, com ações conscientes. Aí sim podemos construir uma vida repleta de bênçãos e milagres. É isso aí, querido ouvinte. A gente está aqui de novo sábado, depois de amanhã. Acompanha a gente, 12h30, aqui na Vibe Mundial. Mas se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, você pode seguir a gente no Instagram. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim. E no meu Instagram, que é o @EdgarBim. E também pode acompanhar todos os programas lá no nosso canal no YouTube. youtube.com/BIM91. Entra lá, se inscreve no canal, ativa as notificações. E se você quiser mandar uma mensagem para mim, para a gente conversar sobre os benefícios da hipnose para o tratamento de fobia, para dificuldade para engravidar, para dificuldade para emagrecer, para traumas e conflitos mentais de qualquer natureza, você pode enviar uma mensagem para mim no número 11 9 7563 3113. 11 9 7563 3113. A gente vai conversar lá e a gente pode fazer uma faxina mental aí, tá? E se você quiser marcar uma sessão de psicanálise sistêmica, que é uma abordagem muito interessante, uma abordagem holística que vai acompanhar você tanto no campo físico, como mental, como emocional, como espiritual, ou se você quiser agendar uma constelação sistêmica, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp da Eliane. O WhatsApp da Eliane é o número 11 9 8420 9959. 11 9 8420 9959. Queridos, foi um prazer estar com vocês hoje pela manhã. Sábado nós vamos começar nesse sábado, meio-dia, tá bom? Programa especial também de 1h. Então a gente se vê no sábado. Isso aí. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana. Um ótimo dia a todos.